Olá, sejam bem-vindos ao nosso grupo Reflexões Analíticas e hoje com o nosso estudo da psicoterapia espiritual, onde nós temos estudado este livro de Aguinaldo Paviani, Vida, Nosso Maior Patrimônio. Quer dizer, esse é o título que nós consideramos ser o melhor, mas ele resolveu por colocar o nosso pelo seu, então é vida seu maior patrimônio. Apesar de eu continuar achando, pensando que vida, nosso maior patrimônio, seria um título bem mais legal, bem mais apropriado, bem mais adequado. Enfim, foi o romance, foi o título que ele escolheu, então aceitemos. Bom, nessa história, nós estamos publicando a sequência onde nós vamos ver, onde, aliás, estamos vendo a história da família Lauser. Iniciando lá no primeiro vídeo, Vida 01, Vida 02, Vida 03, e assim sucessivamente. Nós colocamos esta tag para vocês poderem dar sequência as reflexões e também acompanhar a história. Neste livro, ele vai contar a história da família Lauser, nos trazendo, narrando a vivência de cada um dos seus membros, o que elas sofreram, as dificuldades por as quais elas passaram, os problemas vivenciados, então, lidando com a questão de perda, casamento complicado, quer dizer, casamento difícil, cheio de conflitos, de problemas, mortes, perdas, questão de vício, no alcoolismo, problemas de depressão, enfim. Ele vai trazendo a história da família, ao mesmo tempo que ele vai trazendo algumas reflexões, algumas ponderações sobre tudo isso, e nós outros, com base nesse estudo, vamos refletindo, vamos ponderando, vamos analisando as circunstâncias e vamos ampliando essas reflexões e as ponderações que ele traz, que ele apresenta. Esse estudo ele é realizado dentro das linhas analíticas, ou seja, psicoterapêuticas. O enfoque nosso maior é este, mas, obviamente, claro, nós estamos fundamentando naquela filosofia de vida, naquela postura de vida, em que buscamos nos pautar no conhecimento, nas orientações maior que nos é trazida, e, mormente, sobre o estudo do próprio Evangelho, que consideramos ser totalmente terapêutico, dentro das linhas da psicanálise, o Evangelho de Jesus. Bem, alguém nos perguntou, antes de nós iniciarmos o estudo, qual que é a diferença entre participar online aqui conosco e depois vir assistir o vídeo. Bom, primeiro, esse trabalho nosso, ele fornece também uma ancoragem para a espiritualidade, não só trabalhar com cada um de nós, mas também em benefício de outros corações situados no mundo espiritual. Essa foi a proposta que fizemos. Obviamente que a espiritualidade ela aproveita todas as oportunidades para não só para nos ajudar, mas também para como ajudar outros corações mais desorientados, mais perdidos e sem rumo, do que nós mesmos. E na medida que a gente se reúne, um grupo se reúne, logicamente, mais material é fornecido para a espiritualidade, mais condições é dadas para a espiritualidade poder auxiliar amplamente. Então, esse trabalho que a gente se reunir online, ele abre grandes e graves perspectivas. Perspectivas de responsabilidade, que se a gente se propõe essa tarefa de propiciar elementos ou condições da espiritualidade poder trabalhar conosco e com outros, a gente também está assumindo
responsabilidade nesta área. Tem que levar isso a sério, né? Não pode simplesmente hoje está aqui, amanhã não, e tudo mais. A espiritualidade não conta com esse tipo de trabalho. Ela realmente deixa a gente por si só. E, obviamente, que na medida que nós auxiliamos, nós também somos auxiliados. O nosso lar é auxiliado, todos somos auxiliados. Então, existe aqui uma comunhão de pensamentos, uma comunhão de sentimentos, de propostas, de ideais, de objetivos. Então, nós nos reunimos e vamos nos fortalecendo uns aos outros, ao mesmo tempo que vamos propiciando elementos e condições da espiritualidade, não somente trabalhar conosco, mas poder auxiliar aqueles corações mais necessitados. Então, a gente não faz ideia dos amplos benefícios que recebemos diante de uma proposta de trabalho deste tipo. Agora, quando nós vamos assistir posteriormente, quer dizer, o trabalho já foi efetivado, a questão foi efetivada, aí o benefício só fica nosso, no nível de esclarecimento, no nível de entendimento. Não sei se deu para dar uma ideia aí para vocês da diferenciação entre estar aqui reunidos online, nós estamos aqui agora, juntos, e depois a gente vira a ouvir depois. Eu mesmo sempre estou ouvindo os nossos vídeos depois, até mesmo para ver o que nós dissemos, se está correto, se a gente não falou nada de errado, nenhuma besteira, para a gente poder posteriormente vir a corrigir os erros. E também é uma forma também da gente receber esse benefício de parar para refletir, ponderar, se esclarecer, ser auxiliados nesse aspecto. Bom, enfim, é isso. Em rápidas palavras, sem nos demorarmos muito nesta questão, sem esmiuçá-la mais amplamente, vamos então ao estudo desta noite, de hoje, em que nós estaremos vendo a partida de Marcelinho. Mas, como nós sempre fazemos, antes das nossas atividades, a gente sempre inicia elas com uma prece e finalizamos também com uma oração. Então, vamos orar, buscando aquele momento de nos acalmar interiormente, apaziguamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Geralmente, nós temos um dia corrido, movimentado, cheio de movimentos emocionais e mentais, e com a prece a gente busca se acalmar, se tranquilizar, se apaziguar, se asserenar interiormente, mormente nesses campos emocionais e espirituais, abrindo perspectivas para uma harmonia e até auxílio maior em benefício de todos nós. Bom, nós já falamos sobre essa questão da prece, dos benefícios da prece, já apresentamos isso em vídeo. Aí, eu não lembro mais sobre qual título. Nós trazemos várias razões para a gente fazer... acho que no vídeo, Quem Sou Eu? Exatamente. No vídeo que nós fazemos a apresentação de nós mesmos e do canal. Então, recorra esse vídeo lá, que lá está amplamente descrito as razões, os motivos das orações no início e no final das nossas atividades. Bom, então vamos orar. Como dissemos, vamos fechar os nossos olhos, vamos procurar trazer a atenção para nós, procurando sentir o nosso corpo, buscando aquele apaziguamento emocional e mental. Oremos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós, bons amigos do mundo espiritual, na oportunidade em que nos preparamos para iniciar as atividades desta noite, nos terrenos do estudo, vimos, divino Senhor, vos rogar as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos posicionamos, buscando o conhecimento, buscando o entendimento,
mormente acerca de nós mesmos, das nossas problemáticas, para que possamos ter aquelas orientações, aquele apoio racional que venha nos ajudar a superar as nossas dificuldades, os problemas que vivenciamos, compreendê-los, entendê-los, aceitá-los dentro dos terrenos de uma serenidade maior, um entendimento, lastreados por um entendimento, pela compreensão da situação e das nossas questões mais íntimas. E te pedimos ainda abençoar os companheiros que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco em busca desses processos de aprendizagem, de orientação. E, ao mesmo tempo, os agradecendo por todas as dádivas que temos recebidos, lembrando dos membros do grupo Conhecer e de todos aqueles que virão de futuro a nos assistir e a nos ouvir, para os quais rogamos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Abençoe a todos nós, fortalecendo em cada um aqueles propósitos e aqueles elementos que nos auxiliem na nossa edificação, na construção da nossa felicidade, da harmonia e de uma consciência mais ampla dentro dos terrenos da responsabilidade e do nosso crescimento e evolução espiritual. Senhor, agradecidos por todos, te rogamos ainda envolver toda a humanidade nas tuas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como nós dissemos, hoje nós vamos ver um novo trecho do capítulo 6, no qual nós intitulamos A Partida de Marcelinho. Então vamos a ele. Desde que teve alta, Ernestino ia todos os dias ao hospital visitar Marcelinho. Levava brinquedos, doces, fazia uma verdadeira festa. Porém, em uma dessas visitas, Marcelinho não estava bem. Febril, nem se levantou da cama para receber seu amigo. A tia estava muito preocupada. A imunidade baixa havia ocasionado uma grave infecção. Foram dias difíceis para Ernestino. Mais sensibilizado com a dor humana, dividia seu tempo entre 2 hospitais. Parte do dia ficava com a neta e a outra parte com Marcelinho. Patrícia, que era a neta de Ernestino, após vários dias entre a vida e a morte, obteve razoável melhora em seu quadro e, com o passar do tempo, foi melhorando mais significativamente. Abrindo um parênteses aqui, nós vimos que a Patrícia ela tentou suicídio. Isso está narrado em vídeos anteriores aí. Quem for acompanhando, ou se não estiver acompanhando, pode. Nós até aconselhamos assistir desde o primeiro capítulo para vocês ir se inteirando, trazemos muitas coisas interessantes e informativas. Bom, fechando parênteses, continuemos. As conversas com o avô ajudaram profundamente na melhora da paciente. Ernestino era, fora de dúvida, um homem mudado. Sempre alegre, comentava sobre Marcelinho com a neta e tentava fazê-la sair daquele quadro depressivo. Após a melhora de Marcelinho, os médicos decidiram realizar a cirurgia. Apesar de preocupado, Ernestino estava confiante. Por certo, tudo daria certo. No dia marcado, Ernestino foi bem cedo para o hospital. E então, amiguinho, preparado para a cirurgia? Ernestino, nossa amizade será para sempre? Claro que sim.
E se eu partir? Deixe de falar bobagem, menino. Nós vamos partir, mas é para a Disney. Me prometa uma coisa. Se eu for para o céu com os meus pais... Ah, não. Essa conversa não está legal. Me escute, Ernestinho. Ernestino silenciou em respeito ao amigo. A tia do menino se emocionou e por isso saiu discretamente do quarto para seu sobrinho não ver seu choro. Marcelinho concluiu: prometa que será uma pessoa feliz. Bem, é que... Prometa, Ernestino. Eu prometo. Tenho a sensação que aprendi nos últimos dias o que não aprendi durante toda a minha vida. Todo esse tempo internado me fez repensar a minha própria existência. Então, tentará ser feliz? Com uma condição. Ah, não, amigo. Sem essa de condição. Está bem. Tem razão. Eu prometo que serei feliz. Agora é minha vez de fazer um pedido. Por favor, pare de me chamar de Ernestino. Tá bem, Ernestinho. Abrindo um parênteses aqui, a gente lembra que lá atrás o Marcelinho passou a chamá-lo de Ernestinho. Aí ele, ainda naquela fase de rabugice, reclamou: meu nome é Ernestino e não é Ernestinho. Aí agora vocês viram que realmente mudou. Aí está pedindo para ele deixar de chamá-lo de Ernestino e que continue chamando ele então de Ernestinho. O menino sorriu satisfeito. Pouco tempo depois, o anestesista e os enfermeiros vieram buscá-lo para a realização da delicada cirurgia. Todos estavam muito apreensivos, mas confiantes. Não havia outra alternativa senão esperar. Julieta, comovida com a ternura que seu pai havia dispensado ao menino, foi para o hospital para demonstrar solidariedade. Com o coração endurecido, Raymond Lauser achava tudo aquilo um exagero. Afinal, o garoto nem era da família. Foram 7 horas de cirurgia. O término da mesma ocorreu perto das 8 horas da noite de uma segunda-feira. O médico que operou o menino pediu que a tia e Ernestino fossem até uma sala localizada no 3º andar do grande hospital. Havia algo de estranho no ar. Entraram na sala, nem se sentaram. Ernestino inquiriu: algum problema, doutor? Como foi a cirurgia? Bem, como todos nós sabíamos, era uma cirurgia de risco. Aconteceu algo de errado? Indagou a tia. Sim, houve complicações durante o ato cirúrgico. Marcelinho teve 2 paradas cardíacas. Tentamos inutilmente reanimá-lo. Fizemos todo o possível, mas não pode ser. Que é isso, doutor? Está dizendo que Marcelinho... Ernestino não pôde continuar. A voz ficou retida na garganta. O médico explicou que toda cirurgia, por mais simples que seja, sempre apresenta algum risco. Complicações e imprevistos podem acontecer até numa cirurgia simples para a retirada do apêndice. Ernestino não suportou o impacto da notícia e desfaleceu.
Imediatamente, o médico chamou os enfermeiros que o socorreram. Julieta não sabia o que falar, nem o que fazer. Apenas teve a iniciativa de abraçar a tia do menino, que chorava convulsivamente. 2 horas depois, Ernestino recebeu alta. Estava destruído por dentro. Desorientado, não sabia o que fazer. Como compreender a bondade do Criador diante da morte de alguém que começa sua trajetória de vida? Porque Deus não levou a ele, já um velho sem muita utilidade para o mundo? Até mesmo Riemann, que parecia ter uma pedra de gelo no lugar do coração, também se sensibilizou com a dor de Ernestino. Ao saber do ocorrido, Dr. Tibério veio em socorro do amigo. Diga-me, doutor, por quê? Avaliamos a vida, caro amigo Ernestino, segundo as nossas percepções, que, em geral, são muito limitadas. Por não conhecermos em profundidade os mecanismos da vida, empobrecemos a própria vida com nossas conclusões equivocadas. Devo repetir isso aqui. Por não conhecermos em profundidade os mecanismos da vida, empobrecemos a própria vida com nossas conclusões equivocadas. É Deus quem deixa a vida mais pobre quando decide levar deste mundo crianças. Ernestino, geralmente o jardineiro colhe as flores mais belas. O menino foi levado para o jardim de Deus. Desculpe, Tibério, mas que vá para o inferno com sua filosofia. Quero explodir, xingar, falar com esse Deus e perguntar a ele por que nos faz sofrer tanto. Respeita a sua dor, meu amigo. Acho que não é o momento para conversarmos. Num outro momento, falaremos. Essa dor é sua. Quando quiser conversar, me procure. Aí nós vamos parar aqui e depois nós vamos continuar um outro trecho que nós intitulamos, provavelmente vai ficar para a semana que vem, Reflexões sobre a Perda. Então já fica aí o convite para vocês para nos acompanhar na próxima semana com esse título, que eu acho que vai ser muito interessante e importante. Mas hoje, acho que nesse trecho que nós trouxemos aqui, a gente pode pensar alguns questionamentos, algumas reflexões que possam nos ajudar diante desse quadro que é a questão da morte. Bem, antes de nós pontuarmos ou trazermos as nossas ponderações, Vicentina, Márcia, alguma coisa vocês gostariam de trazer? Não. Não? Tranquilo aí? Márcia? Não. Também não? Também não. Ô, gente, vocês têm que me ajudar aí. A leitura agora fica dentro do passo normal. Uhum. E o Ernestino, como homem do mundo, fazendo essas perguntas sobre Deus e sobre o porquê da morte, de uma forma que a maioria, de 90% das pessoas o fazem. Com certeza. Quando a nossa filosofia de vida, a nossa postura de vida não tem uma abrangência maior, nós vivemos dentro dos estritos limites do materialismo. E como a gente já tem falado aqui em outras oportunidades, as religiões não têm nos ajudado nesse sentido, a gente compreender essa questão, essa problemática da morte, apesar de toda a riqueza que o Evangelho nos traz, porque o Evangelho de Jesus e mesmo as cartas apostólicas dos apóstolos é todo um cântico de esperança e de louvor à imortalidade.
Mas as religiões, como têm se voltado para as questões do mundo material, para as questões do poderio econômico, financeiro e de domínio mesmo, numa visão que a gente, numa análise que podemos fazer, a gente pode até compreender, entender, parece que elas querem dominar as mentalidades, mantendo a humanidade no nível infantil na qual ela já se encontra. Parece que a tendência é alimentar essa infantilidade. E com isso as religiões vêm trabalhando, alimentando as nossas superstições, os nossos equívocos, as nossas rejeições à verdade. No fundo é isso. Elas alimentam isso. Então, todos aqueles que vêm nos trazendo a verdade, nós temos uma grande rejeição em relação a eles, não queremos ouvir, não queremos aceitar. Aí a gente atribui isso que é coisa do demônio, que é coisa do diabo, é coisa das trevas, é coisa disso ou daquilo, mas a gente não quer parar para analisar, para ponderar o que está sendo dito, explicado e esclarecido, enfim. Bom, como a gente já tem tratado isso amplamente em outras oportunidades, vamos retomar aqui a nossa questão. Então, realmente, só concluindo lá o assunto, porque a gente vive dentro desses parâmetros, dentro deste quadro e desta situação, a gente não tem uma ampliação melhor da nossa visão, do nosso entendimento da vida e das questões da vida, realmente esse quadro, essa reação do Ernestino, que é uma reação natural e muito comum à grande maioria da população e das pessoas em geral, não há assim muito de se estranhar. Mais ou menos algo, isso que a Vicentina está falando, algo mais ou menos normal dentro desse quadro todo que nós temos traçado e procurado demonstrar aqui e argumentar com todos vocês, pontuar com todos vocês. Bom, então é que ele começa falando nesse trecho que o Ernestino, depois que teve a alta do hospital, todos os dias ele ia visitar o Marcelinho. Então ele levava brinquedos, doces, fazendo uma verdadeira festa lá com o garoto, mostrando que ele realmente se tocou com a amizade do menino e se tornou realmente amigo do menino. Aí, quem quiser saber aí como é que foi esse encontro, essa relação, o início dessa amizade, nos vídeos anteriores aí, a gente vem contando e relatando tudo isso aí, comentando essa situação toda. Bem, numa dessas visitas, o Marcelinho não estava bem, estava um pouco mais febril e nem chegou a se levantar da cama para receber o seu amigo Ernestino. A tia se encontrava preocupada porque a imunidade dele estava baixa e o que levou a ocasionar uma grave infecção. Esse ponto aqui tem uma coisa interessante nessa questão da imunidade. Esse aspecto da imunidade do nosso cosmos biológico, do nosso corpo físico, tem muito a ver e ela se fundamenta muito nas questões espirituais, psicológicas e emocionais da nossa parte. Então, quando a gente tende a alimentar pensamentos negativos, emoções negativas, essas emoções de pessimismo, de reclamação, e, enfim, todo esse espectro negativo, seja no campo emocional ou mesmo mental, de pensamentos e de ideias e tudo mais, isso leva a baixar ou fazer com que a nossa imunidade do nosso cosmos biológico ela fica mais baixa, ela fica mais, o nosso corpo físico fica mais aberto a acolher e dar espaço ou campo para as infecções, para as doenças, para os vírus, as bactérias, ou enfim, para as enfermidades de um modo geral. Aqui não é propriamente o caso da situação do Marcelinho, porque, na verdade, essa questão da imunidade, ela tem outras bases também. No caso dele, por exemplo, aqui, essa imunidade dele, provavelmente, certamente, vinha da questão da própria doença, de repente, do próprio tratamento.
Na verdade, essa questão da imunidade ele é um conjunto de coisas que cada coisa coopera e participa ali com um certo tanto, com um certo teor aí de contribuição nesse quadro geral. Mas, geralmente, está fundamentado nesses esteios que nós temos aqui trabalhado continuamente e amplamente com vocês, que a gente sempre se refere a eles. São os 4 esteios: espiritual, psicológico, emocional e o físico. O físico, obviamente, considerando o nosso corpo biológico e até mesmo as circunstâncias na qual esse corpo trafega, se encontra, está aí atuante e atuando. Então tem a ver com tudo isso. Cada um desses elementos contribuir com mais ou menos nessa perspectiva aí, nesse quadro todo. Daí, retornando ao raciocínio inicial, a importância que temos de trabalhar um quadro mais elevado, vibracional mais elevado das nossas emoções e pensamentos, dentro daquelas linhas que a gente vai alimentar o otimismo, a esperança, a fé, a coragem e tudo mais. Então, esse tipo de espectro emocional e mental, ele vai nos auxiliar a gente elevar o nosso quadro de imunidade, fechando ou nos protegendo de forma mais profunda e melhor a nossa saúde. É muito importante nós pensarmos a respeito de tudo isso e considerarmos essa questão. A humanidade ainda, no estágio que nós nos encontramos ainda, dentro daquele quadro de uma visão, do entendimento muito pobre da vida, apesar de todo o cabedal informativo, de conhecimento que nós temos, oriundos de diversas fontes, desde lá as religiões orientais, o budismo, o zen, o taoísmo, e etc., até as religiões ocidentais, o cristianismo e todo esse movimento espiritualista, esotérico, ocultista que existe por aí, apesar de tudo isso, nós ainda nos encontramos dentro de uma pobreza muito grande nessa visão de vida, nessa compreensão da vida. Obviamente, todas essas referências que nós fizemos anteriormente, elas culminam com a vinda de Jesus, que vai trazer um cabedal enorme de conhecimentos, de orientações, de roteiro, para que a gente possa criar uma vida de mais bem-estar, de mais harmonia, de mais equilíbrio, um verdadeiro paraíso. E para isso nós necessitamos trabalhar dentro das linhas da fraternidade, do entendimento, da solidariedade, da compreensão. Infelizmente, a gente prefere jogar tudo isso fora aí ou utilizar desse conhecimento distorcendo ele, fazendo desta luz, transformando ela em trevas e nos lançando de braços abertos, de peitos abertos, na vivência do nosso egoísmo. E cada vez mais nós estamos alimentando e cultivando esse egoísmo exacerbado dentro de nós, onde a gente vai ver todo esse caos social aí, tudo isso aí tem base no egoísmo do ser humano. Onde a gente quer ter, eu quero ter para mim, onde eu quero ter para me apresentar superior e melhor do que os outros. Enfim, em última instância, a gente vê que tudo isso aí gira em torno desse egoísmo autocentrado que nós temos e não estamos dispostos a abrir mão de tudo isso aí ou de procurar uma vida dentro de um padrão superior. Obviamente, aquelas forças, aquelas entidades que vivem no mundo espiritual, mormente mais próximos a nós, ainda voltado para esses mesmos desejos, para essas mesmas propostas, elas encontram em nós ressonância. E vai
vão alimentar em nós esse material e esse quadro. Então, eles vão alimentar tudo isso aí, fornecendo contingente de pessoas para vir para cá. E quando nós retornamos para as linhas com os quais nós encontramos afinidade, com os quais nós encontramos sintonia. Então, por isso que o mundo é o que é e a situação está como está. É aquilo que a própria espiritualidade já nos indicou, já nos esclareceu, nos informou. Se existem espíritos maus em redor da Terra, e em torno de nós e à nossa volta, é porque nós alimentamos tudo isso aí. Porque no dia que a gente começar a alimentar os quadros propostos por Jesus, e qual que é esse quadro? Amar o outro. Se eu amo o outro, eu vou ser fraterno, eu vou ser solidário, eu vou compreender. Obviamente, esses corações que estão dentro desta ótica, ou dentro desta visão, dentro deste espectro, não vão se sentir bem, eles vão se sentir incomodados e aí vão ter que caçar outros rumos. Então, no fundo, tudo isso aí tem a ver e correspondência conosco. Bom, voltando aqui para a nossa história, aqueles dias foram difíceis para o Ernestino. Mais sensibilizado com a dor humana, ele dividia seu tempo entre 2 hospitais. Então, uma parte do tempo ele ficava com a neta e a outra parte do tempo ele ficava com o Marcelinho. E aqui há alguma coisa interessante. O Ernestino ter ficado mais sensibilizado com a dor humana. Esse é um quadro importante. É uma situação que muitos de nós não vivemos. Ele tem aquela cristalização, aquela resistência de olhar para o outro e se deixar sensibilizar. Então, o nosso quadro emocional e psicológico, consequentemente espiritual, nessa direção, também é muito baixo, também é muito empobrecido. E a gente não fica muito disposto a se abrir nessa direção. A gente considera que seria uma fraqueza, isso vai me deixar fraco, isso vai me colocar na mão do outro, isso vai permitir que o outro me manipule, e etc, etc. E nós vamos rumando diversas justificativas para alimentar esse nosso afastamento, vamos rumando diversas desculpas para não trabalhar nessas linhas da nossa própria sensibilização. Geralmente, a gente se torna um pouco mais sensível, mais sensibilizado quando a gente vivencia um quadro de enfermidade, de doença, de um acidente ou de uma gravidade que nos coloca ali próximos à morte. Aí, nessa situação, dependendo de cada um, a gente se fica um pouco mais sensível a essa questão. A gente começa a analisar a vida, pontuar a vida, ponderar, a refletir, e a gente, às vezes, muda alguma coisa. E, oxalá, bem-aventurados são esses que aproveitam essa oportunidade para fazer uma revisão da própria vida. Isso que o Ernestino até vai colocar aqui um pouco mais tarde. Nós vamos ver, vimos no relato, e viremos também a comentar daqui a pouco. Mas, muitos de nós, muitas vezes, mesmo vivenciando as situações, a gente se mantém rígido, a gente se mantém cristalizados naquelas posturas que consideramos serem as melhores, as mais corretas. A gente nem se questiona nesses quesitos, nessas questões. Uma pena, que nós deveríamos fazê-lo para o nosso próprio bem. Agora, quando a gente está um pouco mais de idade, avançada na idade, a gente encara isso aí, a gente começa a pensar melhor, né? Estamos ali na porta da morte, a gente começa a ver que a morte é uma realidade, não é uma expectativa, é algo real, concreto, que é uma questão de tempo, e quando a gente está jovem, a gente acha que, né, estamos aqui para todo sempre, e não pensa nada disso. Infelizmente. A gente não para. Aí daí o Gurdjieff vinha dizer que se quiser mudar, se o homem quiser se mudar, é ele arrumar a morte como sua companheira fiel. Então, todo dia
no seu dia a dia, na sua vida, se você tiver essa lembrança, essa percepção, essa consciência de que a sua morte é iminente, ela pode ocorrer a qualquer instante. Não existe garantia nenhuma de que daqui 10, 20 minutos eu esteja vivo. E não importa onde eu estiver, aqui dentro de casa, sem ninguém. Não tem garantia que daqui 5 minutos eu estou vivo ainda conversando com vocês. A morte é algo que você não sabe quando nem como ocorrerá. Então, se a gente tivesse essa consciência, a gente, de repente, ia mudar muito das nossas posturas, dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. Mas, infelizmente, isso é algo que a gente não quer encarar. Mais uma vez, a gente quer manter e alimentar o nosso estado infantil e nosso estado egóico. Nós não estamos dispostos a abrir mão disto. Apesar que a gente vê lá, referente de Jesus, a porta estreita, a porta larga, todo mundo diz, eu vou escolher a porta estreita. Porque, pelo que Jesus coloca, a porta estreita vai nos conduzir ao paraíso. Então, a gente quer receber os benefícios, mas a gente não estamos dispostos a fazer o trabalho, a fazer os sacrifícios correspondentes para passar pela essa porta estreita. Por isso, Jesus mesmo pontua, e muitos serão aqueles que o escolherão e passarão pela porta larga, obviamente. Mas a gente acha que não. Mas nós vamos ver que a nossa não foi a porta larga, a porta estreita que nós escolhemos, não. É aquela questão. A gente quer receber os benefícios, a gente quer receber ajuda, mas a gente não quer participar aqui. Depois eu ouço o vídeo. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. É só ouvir lá, aí, se ele falar algo que me aborrece, eu desligo na cara dele, pronto, e não quer saber de mais nada. É essa a nossa postura. A gente quer ter a fé naquele sentido de que apenas crer é o suficiente. Só que a fé sem obras, ela é morta. A fé tem que estar respaldada na atitude, na ação, ou seja, na obra. Só assim ela vai produzir frutos. Então, a fé que não tem obras, não tem respaldo em obras, na atitude, no comportamento, na ação, é morta. Totalmente morta. E é um peso. Porque tudo aquilo que é morto é um peso que a gente tem que carregar. Não nos beneficia, ao contrário, nos prejudica. Bem, Patrícia, após vários dias entre a vida e a morte, obteve razoável melhora em seu quadro e, com o passar do tempo, foi melhorando mais significativamente. As conversas com o avô ajudaram profundamente na melhora da paciente. Então, nós vimos que Patrícia, lá atrás, ela tenta o suicídio, ela vivia dentro de um espectro, dentro de um quadro depressivo. Essa é uma questão muito comum na sociedade atual. Inclusive, existem profecias indicando que, nesse final, nesse ciclo que nós estamos vivenciando, vai haver muitos suicídios em função dessa questão depressiva. Logicamente, na medida que nós não encontramos um significado maior para a vida, que nós não entendemos, não compreendemos a vida de forma mais ampla, a gente só vive em função do materialismo e do ter, deixando e abrindo mão do ser, não querendo ter uma consciência, assumir responsabilidades, procurar entender, compreender a própria situação nossa, da sociedade e do mundo de uma forma geral, a depressão também é um passo um tanto quanto natural e normal dentro de uma visão estreita e limitada da vida e de si mesmo e de tudo. Então, se eu não tenho aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, se a vida não submete à minha vontade, ela não submete mesmo, até que, às vezes, aparentemente, ela possa se submeter, mas, no fundo, não está se submetendo. São apenas oportunidades que nós estamos tendo e que, muitas vezes, a gente também não sabe ver isso, não sabe compreender isso e não sabe lidar com isso. A gente termina metendo os pés pelas mãos, se complicando mais e mais ainda. Então, dentro desse quadro todo,
se tornar crianças birrentas, exigentes que nós somos, que nós queremos que Deus se baixe e nos sirva como servo, aí realmente depressão é normal. A gente fica deprimindo, igual a criança. Se emborrece, então a depressão é o emborrecimento da alma. É aquele movimento infantil da criança. Né? Se emborrece, é porque você não quis me atender. É uma forma de pirraça. Então, depressão é a pirraça da alma. É a pirraça do espírito. Está pirraçando com Deus. Pirraçando com a vida. Dentro desse quadro, como a criança vivendo essa situação, ela se complica muito mais, nós também complicamos ainda muito mais em função do nosso quadro mental. Já deveria ser de adulto, de compreensão, de entendimento. Aí a nossa responsabilidade é muito maior, muito mais complexo. Bem, mas as conversas que ela estava tendo com seu avô melhorou muito. Então, dentro dessa questão depressiva, muito importante, obviamente não dá como a gente obrigar e forçar as pessoas, mas quem está num quadro de depressão, buscar entender, compreender a vida, conhecer mais amplamente, abrir seus horizontes a respeito da vida, em relação a si mesmo e tudo mais, é muito importante e fundamental. Aliás, a fé, ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser uma fé esclarecida, porque essa nos dá sustentação, essa nos dá amparo. A fé cega, que você acredita, mas sem compreender, sem entender, ela também não nos alimenta e não nos ajuda em nossa maturidade, em nosso crescimento espiritual, emocional, psicológico e tudo mais. Não tem jeito. Realmente a fé tem que ser esclarecida. Nós temos que compreender. Quando a gente compreende as coisas, é muito mais fácil e muito tranquilo. Mas compreensão sem conhecimento é impossível. Agora também, você pegar a informação e conhecimento sem trabalhado, sem ser digerido, é só informação. É igual aquela história. Eu pergunto, onde fica tal coisa? A pessoa vai me indicar, ó, você segue aqui, dobra ali, vira ali, pega aquele caminho, aquela estrada e tal, você vai encontrar isso e aquilo, você vai chegar lá. Mas se eu não for, informação inútil. Conhecimento sem trabalho, sem digestão, sem ruminar, sem ser ruminado, é a mesma coisa. Então, conhecimento, para ser conhecimento, tem que ser prático, tem que ser vivido, tem que ser experienciado, tem que ser experimentado, tem que ser comprovado. Tudo isso é um processo. Então, ele tem que analisar, tem que ponderar, tem que refletir. Isso aí é o processo de ruminar, mastigação, e tudo isso aí. Bom, Ernestina era, fora de dúvida, um homem mudado. Sempre alegre, comentava sobre Marcelinho com a neta e tentava fazê-la sair daquele quadro depressivo. Então, a gente viu que já dá para a gente perceber, quem conhece o Enneagrama da personalidade, que o Ernestina é um ego 1. Aquele ego mais fechado, mais, vamos dizer, tem aquela postura mais emborrecida, a cara mais amarrada, não tem muita alegria, não vive... Então, o Ernestino, depois de tudo que ele vivenciou, do contato com o Marcelinho, ele começou a rever a vida, analisar a vida, ver a vida sob outros aspectos, ver outras oportunidades. Então, ele mudou. Aí já passou a viver dentro daquele quadro de alegria, de um otimismo maior em relação a muitas coisas, apesar dele ainda não ter aquela compreensão mais ampla, como a gente vê aqui nessa própria narrativa, vivendo a situação aí que Marcelinho propiciou. Bom, após a melhora do Marcelinho, os médicos decidiram realizar a cirurgia. Apesar de preocupado, Ernestino estava confiante. Por certo, tudo correria bem. Bom, essa é uma postura que a gente tem que sempre manter. Se a gente mantém naquele quadro de depressão, de pessimismo,
de reclamação, isso não ajuda, não contribui com ninguém. Então, se o Ernestino tivesse dentro desse quadro, com certeza ele estava ajudando a piorar, contribuindo para piorar a situação do Marcelinho e de todos aqueles que estão à sua volta, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E pior ainda, porque aquelas entidades, aquelas pessoas que se encontram no mundo espiritual voltados para o mal, adoram esse tipo de quadro. Porque esse tipo de quadro gera energias. Nós, quando estamos vivenciando esses quadros mentais, emocionais, de emoções negativas, as energias que saem de nós são energias mais densas, mais materializadas, mais pesadas, energias negativas. E essas entidades se alimentam e utilizam essas energias para os seus interesses voltados para as suas questões próprias lá, que não vamos entrar aqui no mérito do caso. Mas, infelizmente, a gente alimenta, a gente se torna alimento ou pasto para esse tipo de situação, para esse tipo de entidades que vivem no mundo espiritual e que as religiões vão designar de demônios, de Satanás, de capetas, etc, etc. Coisas ruins, coisa ruim, né? Realmente são coisas ruins mesmo, mas eles estão partindo de nós. Os outros lá só estão aproveitando. Daí a importância de a gente alimentar em nós aquele quadro de otimismo, de esperança, porque quando a gente alimenta esse tipo de emoção, de pensamento, as energias que partem de nós será de um espectro, de uma vibração, de uma tonalidade, vamos assim dizer, superior. Por isso que Jesus vai dizer, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Exatamente nesse sentido. Nós temos uma luz. A gente pode irradiar de nós vibrações altas, vibrações de alegria, as vibrações de alegria, de otimismo, de confiança, etc, etc, dentro dos padrões das virtudes, dessas emoções superiores, vivenciando essas coisas, as energias que nós irradiamos são também desse teor elevado. Então, ele vai limpando o ambiente, clareando, auxiliando, e a espiritualidade superior aproveita isso para poder ajudar aqueles mais necessitados, para nos ajudar. E a gente, dentro de um quadro negativo, a gente é como se achasse a nossa porta para o mundo superior e a escancaramos para o mundo inferior. Então, vamos pensar. Bem, com isso, dentro desse quadro, logicamente que se não ajudou o Marcelinho, piorar com certeza não. Se não contribuiu, piorar não. O contrário do quadro inferior, que aí não contribui e piora. Obviamente que tem certas coisas que nós temos que compreender que as pessoas têm que viver. Então, dentro do contexto, todos têm um quinhão que lhe compete. Todos. O Marcelinho, a tia, os médicos, os enfermeiros, o hospital, todos. Ernestino, todos têm o quinhão que lhe compete. Porque Deus não erra o endereço. E devemos lembrar que tudo é consequências dos nossos atos, das nossas posturas, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, daquilo que a gente alimenta a nível emocional, psicológico e espiritual. Tudo é resultante disto, porque nós somos os construtores e herdeiros do nosso destino. Por isso que eles falam que a gente é herdeiro de nós mesmos. O Sim. ser humano é herdeiro dele mesmo. Porque tudo é ação e reação, consequências. Exatamente. Causa e efeito. Como a Virginia está lembrando ali. Existe a lei universal que nós estamos estudando nas segundas-feiras, dentro daqueles 15 princípios. Um desses princípios, dessas leis universais, é exatamente esta, causa e efeitos. Ação e consequência. Então, tudo que nós vivenciamos e passamos, fomos nós que produzimos isso em algum momento em função das nossas escolhas que nós tivemos.
Se isso não está nesta vida atual, está numa vida anterior, porque de algum lugar isso veio. Deus não impõe nada a ninguém. Deus não castiga. Interessante porque a pauta dos acontecimentos que nos ocorrem, a gente tem mania de atribuir, estava na hora errada, no lugar errado. E a gente sabe que não existe esse tipo de situação. O endereço é certo. Como se diz, não existe bala perdida, existe bala achada. Por que a bala veio direcionada em mim? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos pensar bem. Deus não é mal. Deus é bondade. E tudo que nós recebemos foi porque nós o fizemos por merecer em algum momento. A questão é, tenha isso em mente. E olha que vocês não vão ver isso nem em palestras espíritas. Pode ouvir por aí. Eles não vão dizer isso. Ou vão dizer isso de uma forma que vocês não vão entender. Eu vou dizer claramente, objetivamente. O nosso nível de consciência atual, que é muito baixo, nós estamos dentro de uma consciência de sono, onde a gente não se conhece, nós não temos capacidade de entender, compreender as coisas, a vida e tudo mais. Em função disto, que nós não entendemos porque estamos nessa situação que estamos, passamos pelo que passamos, vivenciamos o que vivenciamos, sofremos o que sofremos, etc, etc, etc. Tudo em função do nosso nível de consciência. Mas você, se quiser, você vai estudar, vai pesquisar, vai procurar entender, porque explicações tem. E nós estamos dando aqui algumas para vocês. Então, esses elementos negativos que ocorrem em nossas vidas, os responsáveis por eles somos nós mesmos. Ou a gente fez hoje, ou a gente fez no ontem. E nosso nível de consciência é tão ínfimo, tão baixo, tão rasteiro, que nem sequer desta vida agora a gente tem alcance. A gente não para pensar, como é que foi minha vida? Eu nasci, cresci nesse ambiente, agi assim, me comportei tal, escolhi isso, escolhi aquilo. A gente não quer assumir responsabilidade. Aí nós jogamos nas costas de alguém. É porque é Deus que é culpado, que Deus permite isso. Meu pai que me criou assim. O meu pai que me criou assim, minha mãe fez isso, meu irmão fez aquilo, o vizinho me ocasionou isso. A gente não percebe, não entende e não aceita. E não queremos aceitar de que se a gente está passando por aquilo, porque nós fizemos aquilo a outrem. Por isso Jesus vai falar do amor. Eu fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro nos fizesse. Mas nós não vivemos dentro deste padrão. Vocês me desculpem. Pelo amor de Deus. Para aí, bota a mão na consciência e pensa um pouco. Você vive dentro desse padrão? Quando o outro esbarra você na rua, bate no seu carro, ou faz qualquer coisa, o seu chefe te chama lá, ou você vai conversar com o seu empregado, com a doméstica na sua casa, com o seu filho, em qualquer situação. Em todas e qualquer situação. Você, por acaso, trata as situações e as pessoas como você gostaria que elas te tratassem? Ou você procura impor a sua vontade, o seu desejo, o seu ponto de vista, e tudo mais, o seu egoísmo. Então, hoje, você vai estranhar estar vivendo e passando por tudo que você está. E olha que essas situações são convites da vida para que a gente pare e comece a reavaliar as nossas posturas, comportamentos, o que a gente está alimentando no campo emocional. Então, nós vamos para o carnaval. Viver o prazer, se liberar, e encher a cara de álcool, de droga, porque eu quero esquecer dos problemas, das dificuldades, olê, olê, olá, e neném eu quero mamar mesmo, e tá. E quer ser feliz. Aí vem as consequências, não foi isso, Deus é ruim, Deus é malvado, não me trata bem. É a mão na consciência, né, meu filho? Bom, e após a melhora de Marcelinho, os médicos então decidiram realizar a cirurgia.
Apesar de preocupado, Ernestina estava confiante porque tudo daria certo. No dia marcado, vai cedo para o hospital e a gente sabe o que ocorre, né? E na conversa lá antes do Ernestino, do Marcelinho entrar para o hospital, talvez já pressentindo o que viria a ocorrer, porque isso também ocorre, muitas vezes nós, a nível espiritual, a nível de personalidade, nossa personalidade é uma titica. Aí, dependendo do trabalho que a gente realizou sobre si mesmo, no campo da nossa sensibilidade, da nossa conscientização, tudo isso, gente, são questões a serem trabalhadas, a serem construídas. Só que a gente não quer fazer nada. Nós não queremos fazer nada, absolutamente nada. A gente quer que Jesus nos salve. Isso. A gente quer passar a vida aprontando, passar o carnaval todo aí, mas a gente não quer assumir as consequências que as nossas escolhas, as nossas decisões, atitudes, etc, 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 traz. Isso a gente não quer. A gente quer viver o bem bom, mas, quer dizer, eu quero aproveitar, então na hora de pagar, a gente quer dar o cano. A gente quer ludibriar. Aqui na vida a gente consegue ludibriar, dar pernada, enganar, sair de escanteio ali, sair de fininho, não pagar a conta. Mas, infelizmente, com a vida... Gente, está tudo registrado e arquivado na nossa mente espiritual. Cada atitude nossa, cada comportamento, cada pensamento, cada sentimento, cada escolha, está tudo registrado na nossa mente espiritual. E quando a gente fechar o olho de uma vez no campo físico e abrir o olho do lado de lá, nessa dimensão espiritual, a gente vai ter que encarar essa realidade, essa verdade. Aí é a hora do choro e ranger de dentes. Porque geralmente a gente chega de lá, despreparado, achando que vai dar pernada na vida, como a gente está acostumado a dar pernada aqui nos outros, enganando, e passa a vida enganando as pessoas, mentindo. Ah, eu menti, os outros acreditaram nas bobagens que eu falei, que eu preguei, nas desculpas que eu dei, nas justificativas que eu apresentei. A gente engana todo mundo, é a vida toda. É os jogos psicológicos. Então, eu lanço a mentira, o outro também compra a mentira, porque esse é o jogo psicológico. Na psicanálise, isso é muito bem trabalhado, esses jogos que a gente tem uns com os outros. Bom, a gente acha que a vida também é assim. Aí chega do lado de lá, quando aquele painel é o tribunal. Então, não é Deus que nos julga, não. Somos nós mesmos que nos julgamos. E a gente vai se ver diante desse quadro, dessa realidade que a nossa própria mente nos apresenta. Aí a gente traça a própria condenação. Por isso não precisa julgar o outro. Quando Jesus fala não julgueis, é nessa dimensão também que deve ser entendido. Não há ninguém que vai te julgar. É você mesmo que vai lavrar o... Como é que é lá? O laudo? Como é que chama lá? A sua condenação. É você mesmo. Somos cada um de nós que fazemos isso. Com base na análise de vida que a gente vai fazer. E é interessante que muitos de vocês talvez já ouviram falar isso. Que na hora da morte, essa análise já inicia. Muitas pessoas que viveram experiência de quase morte e voltaram trazendo alguma lembrança desse momento, alguma consciência desses instantes, elas relatam que no instante da morte, a sua vida passou de trás para a frente. Aliás, ou seja, desse momento até o nascimento. Isso já é o início da análise. Que bom, né? Pois é. Não precisa ficar com medo do diabo, nem de Deus. Não tem nem o diabo, nem de nada lá. Eles só vão aproveitar o que você mesmo fazer. Você mesmo é que traz. Agora eles estão lá. Como aqui existe o meirinho, o juiz, eles também estão lá esperando. Você falando isso, tentando lembrar daquele filme do Benjamin, né? Que começa na hora que ele morre e vai retrocedendo no passado. Tem um filme assim, né? E tem uma doença assim também. Você tinha tá falando do filme Benjamin Button, que ele vai narrar uma doença que existe mesmo. Tem uma doença que fala isso. Tem duas doenças. Uma é que a pessoa envelhece super rápido. A pessoa vai envelhecendo uma rapidez enorme.
Na juventude, ela com 18, 20 anos já está com aparência de 60, 70 anos, tipo coisa assim. Então, tem essa doença. Tem um filme também que conta, narra esse quadro. E tem uma doença ao contrário. Você tem uma aparência velha e, na medida que você vai envelhecendo fisicamente, o seu corpo vai rejuvenescendo. Então, tem as duas situações. Tem doenças aí no mundo aí que a gente, nossa senhora, nunca, como diz a minha cunhada, nossa senhora, a gente nunca nem viu falar, viu? Tem cada coisa de por aí. E tudo o quê? Consequência das nossas atitudes. Porque toda doença, já falou isso aqui demais da conta, nem vamos repetir isso. Ela se fundamenta nos esteios espirituais, psicológicos e emocionais. E já trabalhamos muito, então nem vamos falar isso. Vê os vídeos aí para trás, aí, todos os vídeos estão no nosso canal aí, a gente tem tratado isso demais. Bom, aí o Ernestino tem uma conversa interessante com o Marcelinho. Que o Marcelinho pede a ele que ele faça uma promessa de que busque ser feliz. Então, realmente, a nível espiritual, o Marcelinho já estava, a nível de espírito, já estava, a nível de alma, estava pressentindo a sua morte. E não queria ver o amigo se entristecer, se deprimir com a sua partida, com a sua ausência. Onde ele vai pedir para ele prometer que ia tentar procurar ser feliz. E o que acontece, como nós vamos ver aqui mais para frente? A primeira coisa que o destino faz é quebrar a promessa. Mais uma vez, os quadros de inconsciência e de egoísmo no qual nós nos encontramos aí. Triste. Mas o Ernestino fala. Primeiro ele tenta negociar. Tá vendo? Tá igual nós. Aí, nós somos crianças. A criança é assim. Ela tenta impor a vontade. Quando ela vê que não consegue, aí ela tenta negociar. Olha nós aí. Quando eu falo que nós somos infantis, somos ou não somos? Isso aí, qualquer um pode comprovar e verificar isso aí. Qualquer um tem um pouco de bom senso, vai concluir de que esta colocação do conhecimento sagrado, do conhecimento espiritual, é absolutamente correta. Nós somos crianças. Quando a gente fala criança, a nível emocional, a nível psicológico, a nível espiritual. Mas a gente pode crescer e amadurecer. Essa escolha está em nossas mãos e o trabalho por nossa conta. Os elementos já temos à disposição. Temos o Evangelho de Jesus, temos várias orientações. Esse trabalho nosso aqui, por exemplo mesmo, é tentando trabalhar com vocês para que vocês venham a crescer nesses níveis emocional, psicológico e espiritual. Bem, aí o Ernestino fala para eles, aí depois, como ele tenta negociar lá com o Marcelinho, mas não consegue, aí o Marcelinho, não, sem essa de como é que fala? Que diz lá? De condição. Ele tenta colocar uma condição, sem essa de condição, Ernestino. Aí ele acaba se submetendo à situação, diante da situação, no quadro, o menino estava indo para a cirurgia, situação delicada, ele acaba concordando, não regateia muito dentro da situação ali. Abre um pouco da mão. Assim como muitas vezes os pais fazem em relação aos filhos. Os filhos lá no supermercado faz birra, deita no chão e o pai, para apaziguar a situação ali, começa a ficar com vergonha, sem graça, para não chamar a atenção dos outros, aquela coisa toda, acaba se submetendo. Indicando que a criança não tem o menor respeito por ele ou por eles. E quando a pessoa ela sabe se dar ao respeito, não precisa nem dizer nada, basta um olhar e o outro entende. E reage correspondentemente. Como a criança percebe que o pai, em primeiro, não sente respeito em relação ao pai, não sente, nem a mãe, não sente nos pais aquela autoridade, então ela sabe que pode manipular e consegue o que quer. É isso. Bem,
Aí o Ernestino fala para ele, tem a sensação que aprendi nos últimos dias o que não aprendi durante toda a minha vida. É aquela história, Deus é tão bom, tão grande, tão misericordioso, tanto amor, que nós estamos tendo o tempo todo oportunidades de mudar, de refletir, de refazer, de reavaliar, e etc, etc. Então, quando ele chega do lado de lá, uma das grandes causas de ranger de dentes e choro é justamente essas oportunidades que a gente joga fora. É o desrespeito perante a divindade. Porque oportunidade nós temos milhões. Mas, gente, às vezes um amigo nos manda um link de um vídeo que nos ajudaria, aí a gente se recusa a ver. Quando fala, essa coisa de espírito, não quero nem saber disso, não quero nem ouvir falar isso. Nesse sentido, tem um livro que nós estamos lendo, chama Iniciação. A gente até aconselha aí para vocês. Lá vai mostrar o trabalho que a espiritualidade tem, trabalho que nós damos à espiritualidade para que ela possa nos ajudar. E muitas vezes elas nem conseguem devido às nossas resistências, aos nossos não querer. E lembrando, influenciação espiritual existe. É verdade. Elas existem. Então, essas influências que eles chamam de demônios, satanás, essas coisas realmente existem. Mas eles só o podem fazer se encontram em nós os elementos, as condições. Então, nós, aqui que eu estou falando para minha mãe hoje, nós damos o terreno, o adubo, damos tudo. Preparamos o campo, a horta, preparamos tudo. Aí eles vêm e só depositam a semente. E nós cuidamos do resto. Por isso que existe influenciação espiritual. Primeiro, parte de nós. Aí, eles aproveitam da situação. Então, o maior responsável, mais uma vez, é aquela questão. Nós somos os construtores do nosso destino. Se você é infeliz, só tem uma pessoa que você pode maldizer. É a si mesmo. Porque você não quis construir a sua felicidade. Você se recusou. Porque a felicidade é trabalhada, né? Às vezes, Felicidade... uma criança não foi incentivada, então ela se fecha e se amarra. Olha, esse negócio de também, nós não podemos atribuir ao nosso pai, aos nossos pais, as nossas desgraças e infelicidades. Porque a gente não recebeu o conhecimento, mas eu posso buscar. E eu falo de experiência própria. Os meus pais fizeram de tudo, particularmente o meu pai, fez de tudo para que eu não me esclarecesse, para que eu não me conscientizasse. E tentou barrar de todas as formas. Me atribuiu que eu era o filho do demônio, tentou me impedir, eu apanhei, de todas as formas imagináveis que vocês possam pensar. Eu falei, não abrir mão. Isso para mim é importante. Eu fui correr atrás do entendimento, do conhecimento, da compreensão, da verdade. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu não estou aqui defendendo instituições e nem movimentos e nem nada disso. Não estou aqui para defender espiritismo, nem catolicismo, nem budismo, nem esoterismo, nada. Estou aqui para defender a verdade, e dentro das linhas da verdade é que eu trabalho. Se aquilo é verdade, não importa quem foi que diz, é verdade, eu vou acatar. Então, Jesus nos tem apresentado as mais sublimes verdades. Então, eu me submeto. A doutrina espírita também tem me apresentado muitas verdades. Aliás, de todo o conhecimento que eu já tive aí, foi um dos melhores. Nesse campo religioso, é o melhor. Tem problemas? Tem. Tem falhas? Tem. Muitas vezes as falhas vêm do próprio ser humano, do homem. Como hoje, por exemplo, a pessoa me manda um vídeo falando de um discurso de Divaldo lá, de certa forma, apoiando o bolsonarismo. Como eu já vi outros. É uma dificuldade, um problema pessoal dele, uma questão dele. A gente não pode atribuir isso ao espiritismo, tem que separar. Então, deixa ele lá com a ideia dele, com a visão dele, é um problema dele, vai resolver isso com ele no futuro. O que me interessa é a verdade, os ensinamentos
morais que vai nos auxiliar. Então, eu fico com Jesus, com o seu evangelho, com as suas ponderações, onde ele diz, meu reino não é deste mundo. Então, se não é, política para mim pouco importa, pouco interessa. A gente tem que saber aproveitar a situação para a gente aprender. Eu muitas vezes choro, quase todo dia eu choro, quando vejo coisas lá de fora, dos outros países. Por exemplo, eu gosto muito de ver aqueles vídeos falando, dirigindo por aqui, pela Europa, pelos Estados Unidos. Então, eu fico vendo lá as estradas, aqueles caminhos, os parques, tudo assim, bem cuidado, tudo tratado, tudo arrumado, para a gente poder ir visitar. É uma coisa interessante que eu tenho visto, por exemplo, nas estradas lá, principalmente esses pontos turísticos. Ele sempre faz um acostamento assim, em distâncias, em pontos estratégicos, ele faz um acostamento para você parar seu carro ali, tirar uma foto, apreciar a paisagem. Lindo, maravilhoso. E no Brasil, você nem tem mentalidade disso. Bom, enfim, vamos voltar aqui, que o tempo já está vencendo. Diante daquele quadro todo, até mesmo a Julieta, a filha do Ernestino, comovida com a ternura que seu pai estava dispensando ao criança, e fica abalada e sentida com a situação ali. E ela foi para o hospital demonstrar solidariedade. Então, um apoio que a gente pode fazer o outro, o mínimo que a gente pode fazer o outro, ser solidário dentro daquela situação, daquele quadro. Às vezes a gente não pode contribuir muito. Às vezes só a nossa presença ali seja suficiente. Agora, logicamente, a gente tem o bom senso, tem que ter consciência de saber quando estar presente, quando não estar, quando evitar, quando participar, quando colocar, quando silenciar. Tudo isso requer bom senso, requer consciência, requer maturidade da nossa parte. Saber o que falar ou saber quando silenciar. Saber quando estar presente, quando também se afastar. E tudo isso faz parte dos processos educativos que nós temos que passar para o outro e também vivenciar consigo mesmo. Então, tem pessoas que não têm dificuldade de estar presentes. Outras têm dificuldade de estar ausentes. E assim vai. Cada um de nós tem amplas e notáveis dificuldades. Por isso que o conhecimento de nós mesmos é sumamente importante. Sumamente importante. E uma das ferramentas muito especiais nesse campo é o Enneagrama da Personalidade. Ele é muito objetivo, muito direto nesse aspecto, é muito cirúrgico nessas questões. Agora, é necessário também uma abordagem criteriosa e com muito bom senso. E também, mais uma vez, o problema não é o espiritismo em si, não é o cristianismo em si, não é o Enneagrama em si, o problema é as pessoas, somos nós. O que nós estamos fazendo disto? Quais são nossas propostas, objetivos com esses ensinamentos? Então, a gente pode utilizar isso para o bem e para o mal. E, obviamente, nós vamos responder, cada um dentro do seu quadrado, por tudo isso aí. Bom, diante da situação ali da partida do Ernestino, do Marcelinho, né? Diante da partida do Marcelinho, o Ernestino se revolta e faz aquelas perguntas que nós já falamos lá no início, mais ou menos meio de praxe, né? Como que vai entender Deus, sendo bondade, sendo um criador amoroso, pode promover a morte de uma criança, principalmente de uma criança? Lembrando, nós somos crianças no corpo, porque todos, um bebê lá pequenininho, lá de 1 aninho, 0 aninho, ele já é um espírito imortal que está vindo para mais uma vivência na conformidade das suas necessidades, ou seja, numa palavra, vivenciar o destino que ele construiu para si mesmo. Então, não existe inocência. Esse período infantil de inocência, ele é uma oportunidade que Deus dá para nós, para a gente possa se abrir ao novo, aprender ao novo e nos construirmos com base numa nova oportunidade que nós estamos tendo. Daí todo esse processo de nascimento, de crescimento, essa fase infantil. Então nós vamos construir nessa vida uma nova personalidade.
mas o espírito não é novo, ele já teve várias e outras personalidades. E essa personalidade original, apesar de ser nova, ser uma criação nova, em proporção, ela vai herdar também as consequências dos outros habitantes. Assim como você muda para um apartamento, para uma casa, se essa casa teve um habitante anterior, você vai chegar naquela casa e vai herdar as consequências daquilo que ele fez lá, dos estragos que ele ocasionou ou da conservação que ele se propôs a fazer. A mesma coisa somos nós. As mesmas coisas. Então, se o Ernestino tivesse essa visão, tivesse essa compreensão, ia olhar para a situação com um novo olhar, pelo menos de uma nova maneira. Ia poder ter oportunidade, pelo menos, de vivenciar toda aquela situação de uma forma totalmente diferente. Não nesse quadro tão sofrido e tão doloroso. Então, na medida que nós não compreendemos a vida, que nós não entendemos, muitas perguntas ficam sem respostas. Muitas questões ficam no ar. Por quê? E, dentro daquele quadro de egoísmo que nós existimos e vivenciamos, que nós somos isso, para eu poder encarar uma situação dessa, ou qualquer situação de uma forma diferente, eu tenho que ter trabalhado, eu tenho que ter construído. Eu construí? Eu trabalhei? Não, obviamente. Então, não tem como passar por tudo isso de uma nova maneira. E mesmo que eu tenha informação, eu ainda não consigo vivenciar isso de uma forma diferente. Por isso que mesmo você vai ver, mesmo no movimento espírita, onde que a doutrina espírita vai trazer todo esse quadro de esclarecimento, de explicação dessas questões do mundo espiritual, da imortalidade da alma, da sobrevivência do ser, a gente ainda encontra muita pessoa se desesperando, perdendo os cabelos, arrancando o cabelo, e com a perda de pessoas queridas. Então, não, aquilo que eu já falei. Às vezes não é só as perdas de pessoas queridas, não. Pode ser o império delas, a empresa delas que caiu, que entrou em falência. Não tem uma série de fatores. O casamento que deu errado, tem que separar, dividir os bens. Aí tem uma série de... Tem todas as perdas, né? Todas as perdas. Todos os tipos de perdas. Porque as pessoas não compreendem que essas perdas são consequências, entendeu? Aí nós temos as perdas físicas, as perdas emocionais, as perdas psicológicas e as perdas espirituais. As perdas espirituais a gente não consegue entender bem, a gente não tem alcance isso. A gente perde, para nós faz a menor diferença. Agora, as psicológicas, e tem alguma noção, mais ou menos assim, mas ainda é muito vago. Agora, a emocional, não. A emocional já tem uma concretude para nós. Por exemplo, a perda de uma pessoa querida, de um ente querido, já é uma questão emocional, né, bem contundente. O fim de um casamento, a perda de um afastamento de um filho. Então, são questões... E as questões materiais, que eu estou lembrando ali, né? A perda do emprego, a perda... a falência. São perdas no campo material que vai ter repercussões também psicológicas, emocionais, espirituais. Tudo é envolvido. Tudo isso aí faz parte de um amálgama único ou um bolo só. Enfim, na medida que a gente pode ter a informação, mas essa informação, né, não foi vivida, não foi experienciada, aí esses quadros que a gente encontra aí de sofrimento, de caos, de desespero, de mágoa, de revolta, de dor, etc, 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 são normais e naturais. Não tem jeito. Agora, quando eu construo verdadeiramente, aí sim, eu vou ver essas coisas com outro olhar, com outra perspectiva, de uma outra maneira. Porque eu vou vivenciar. Agora eu falo, já falei aqui, já apresentei meu próprio exemplo em relação ao meu pai, por exemplo, a minha irmã também, eu já perdi. Pouco tempo depois, encontrei com elas no mundo espiritual, estive com elas lá, como eu estou tendo com vocês aqui, volto para o meu corpo, tendo a lembrança. Aí, então, para mim, eu tenho certeza absoluta que a morte não existe. Isso, para mim, é fato concreto. Então, para mim, não é perda.
não sinto isso como uma perda. Isso não é algo racional. Não, vivencie, experimentei. Porque a mudança de dimensão... Por exemplo, cheguei do lado lá, abracei minha irmã lá, afaguei minha irmã, ela me abraçou, como se estivesse abraçando uma pessoa aqui. Eu tenho essa sensação, essa percepção. Então, para mim, isso é concreto. Então, e todos nós podemos passar por essas coisas, mas a gente tem que construir isso. É uma vida de construção. Isso também não vem de uma hora para outra. Passei toda uma vida trabalhando, pesquisando, tentando entender, e esforçando, vivenciando essas coisas todas. Então, a morte, para mim, realmente não existe. Tenho certeza absoluta disso. Para quem não tem, resta a dúvida. Será? Será? Será que isso que é falado aí é verdade? Fala, né? Eu não sei. Como tudo mais, se a gente não constrói, é aquilo que Jesus fala sobre a construção da casa. A casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Quando eu tenho fé, e minha fé não está fundamentada no conhecimento, numa consciência, em obras, numa palavra, como o apóstolo mesmo se refere, a fé sem obras é morta. Então, quando a minha fé não está fundamentada em obras, é uma construção sobre a areia. Vindo qualquer tempestade, essa casa rui. Essa construção que eu fiz, rui. Agora, quando a construção é fundamentada sobre a rocha, sobre a certeza, sobre a vivência, sobre a experienciação, sobre a comprovação, não importa a tempestade. Não importa. Então, os conhecimentos que a gente está trazendo para vocês aí, não importa a argumentação que vocês vão dizer. Porque o meu conhecimento está solidificado em toda uma experienciação, toda uma vivência. Então, vocês vão apresentar aquilo que eu falo sempre. Tá, se você me apresentar algo mais verdadeiro e melhor do que o Espiritismo, eu vou jogar o Espiritismo fora e vou ficar com ele. Igual a questão da reencarnação. A reencarnação, para mim, também é um fato. É uma verdade absoluta. Tanto que ela explica tudo. Ah, é mentira. Então me apresenta. Argumenta comigo e apresenta uma teoria melhor do que a reencarnação. Eu jogo ela fora e fico com a sua. Tranquila, simples assim. Porque eu estou em busca da verdade. Então, a reencarnação, ela explica, ela esclarece, ela dá fundamentação numa série de coisas que a gente vê da vida e compreende a vida. Mas as pessoas que negam a reencarnação, a gente vê porque elas não pensam. Porque devido a essas diferenciações em todas as áreas de um ser humano, nos mostra as consequências. Porque se Deus é equilíbrio, Deus é amor, como é que pode nascer uma pessoa sem braço, outra sem perna, mesmo pai da mesma mãe, mesmo DNA, com problema disso, problema daquilo, problema orgânico, mental, qualquer tipo de problema, a classe social, cultural. Tem uma pessoa que não raciocina, porque se ela raciocinasse, ela veria, olha, eu tenho 3 irmãos, um tem problema cardíaco, eu tenho problema de risco, o outro tem problema de diabetes, mas por que isso? Então, como as pessoas jogam fora e não querem se buscar, questionar, é melhor jogar fora a reencarnação, porque ela não existe, que é pecado. Então, mesmo dentro desse quadro de Marcelinho, se o Ernestino pensasse nisso, bom, Deus é bom. Deus nunca faz o mal. Jamais. Jamais. O mal é resultado nosso. De nós. Em função do nosso nível de ser, de tudo mais. Uma série de consequências. Nós é que produzimos o mal. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, permite que esse mal exista. Mas ele não faz o mal. Ele só permite a existência do mal. Então, se Deus é amor, nunca produz o mal, se o Marcelinho está vivendo isso aí e teve que passar por esse processo e retornar para o mundo espiritual no período infantil, é porque ele fez alguma coisa que levou a essas consequências. Como você vai explicar isso? Reencarnação. É a única coisa que explica isso. Porque se ele tem essa vida aqui, viveu isso aí, passou por lá, teve um câncer na infância e veio a falecer com esse câncer, bom,
Uma criança, porque nós já velhos, já burro velhos, a gente já fez todo o ato. Tivemos um longo percurso aí, fazendo coisas erradas, enchendo a cara de bebidas, noites mal dormidas, lugares que a gente frequentou inadequados, então a causa pode estar aí. Mas uma criança não passou por nada disso, não teve essa chance de viver isso aí. Então, da onde vem a causa daquilo ali? No presente, não vê como. A não ser, por exemplo, que os pais talvez tivesse alguma questão nessa área, aí a ciência vai falar assim, é uma herança genética. Até existe uma certa explicação aí, nesse campo. Mas mesmo assim, quando a gente vai aprofundar a análise, também não explica, porque é verdade, realmente os pais podem ter alguma questão nessa área genética que propiciou o Marcelinho a vir ter uma vivência, a desenvolver essa doença. Mas, se ele é um espírito, se ele é imortal, se ele foi criado por Deus, por que ele nasceu nessa família? Não foi à toa, tem uma razão, tem um porquê. E nós já explicamos isso em outros vídeos nossos. Por exemplo, na questão lá do sinal de Caim, no vídeo nós estamos trabalhando sinal de Caim. Nos vídeos a gente trabalha a questão da constelação familiar. Nós trabalhamos essa questão, onde a constelação familiar está errada nesse aspecto, que a gente não herda coisa dos nossos pais. Nesse sentido, não. A gente pode até herdar, e vamos supor, a herança genética. DNA. O DNA, mas se a gente herda isso, tem uma causa anterior, igual no caso do Marcelinho, estamos falando aqui. Existe uma causa antes que levou o Marcelinho a nascer naquela família para desenvolver esse quadro de doença. Então tem um porquê. Quando você começa a ver a vida sobre esse ângulo, sobre esse aspecto, muitas coisas vão se tornar bem mais fáceis, bem mais palatáveis da gente entender, aceitar. E a compreensão da própria vida. Bom, é isso. Mais alguma coisa, Sentina? Não, Márcia? Alguma outra ponderação, observação aí? Não, Carlos. Bem, então na semana que vem nós vamos ver algumas reflexões sobre a perda. Creio também que será bastante interessante, vai trazer muitas coisas a gente pensar e ponderar. Bem, então vamos agradecer Jesus, interrompendo o nosso estudo, finalizando o estudo desta quinta-feira. Muito agradecido pelo amparo espiritual, pelo auxílio que nós tivemos. Foi bastante evidente e presente. Muito obrigado, Senhor. Então vamos orar. Deus Pai de infinito amor, Jesus, médico misericordioso, nesses instantes, ao finalizarmos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer uma vez mais por todas as bênçãos, por todas as dádivas que estamos recebendo. Te agradecer pela oportunidade do trabalho, junto a esses amigos espirituais, agradecendo essa oportunidade. Te agradecemos esse amparo que a espiritualidade amiga superior desenvolveu em relação a nós, agradecendo todas as bênçãos que eles espargiram junto aos nossos corações. Agradecemos, Senhor, a presença das nossas amigas no plano físico, trazendo sustentação a esses momentos de reflexão, ao estudo e ao trabalho espiritual. Agradecendo a presença dos companheiros que se uniram a nós a partir dos planos espirituais da vida, os pedindo envolvê-los nas tuas bênçãos, assim como todos nós. E lembrando, Senhor, daqueles corações que virão a nos assistir, a nos ouvir de futuro. Abençoa-os também e que esse trabalho desenvolvido por nós possa levar a eles aquele esclarecimento, aquele lenitivo que os auxilia a compreender a vida, a ver sob novas diretrizes, sob novas perspectivas. Abençoe todos esses corações,
abençoando a toda a humanidade e a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninas, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas contribuições. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana e até a semana que vem. Boa noite, Carlos. Boa noite, Vicentina. Obrigada pela escuta. Até a próxima. Gente que agradece. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.